Oi, meus amigos. Aqui sobre a mesa está um pouco da minha história. Muito suor, muito trabalho, muita alegria mesmo. Este foi o meu primeiro livro, feito com Marcelo de Brito, Lesco Lesco, A Lida Cotidiana. Foi um dos livros mais divulgados do estado do Ceará. Divulgação mural em tudo que é parte. Esse, na sequência, Canção à Lua, feito em parceria com mais 3 poetas de Fortaleza. Aí veio o Caixa Postal. São poemas postais ilustrados pelo Brás e que a gente comemorou os 20 anos da arte postal no Brasil. Em 1991, eu publiquei Metafísica das Partes, que havia sido premiado no Prêmio Ceará de Literatura como menção honrosa, e era difícil ganhar um prêmio no Ceará porque tinha muita fera concorrendo nessa época. Mas aí a gente foi aprendendo e em 1993 eu ganhei o Prêmio Ceará de Literatura com o livro O Olhar de Narciso, que foi publicado em 1995. Aí vim morar em Cajazeiras, na Paraíba, porque passei no concurso para a Universidade Federal da Paraíba. E o primeiro livro que eu publiquei aqui foi O Silêncio, pela Universidade Federal da Paraíba. Um livro infantil, um conto infantil. Isso, depois publiquei A Miragem do Espelho, que foi o prêmio Novos Autores Paraibanos. E interessante que eu nem sou paraibano, nem sou novo autor. Na época eu não era tão novo autor assim, mas como o prêmio era destinado a obras de autores que estavam em atividade, eu tive a felicidade de ganhar esse prêmio com esse livro. Aí depois veio o livro que me deu assim um certo conforto em vender livro. Foi uma coisa impressionante. Super Dicionário de Cearenseis. É um livro que ainda hoje as pessoas perguntam onde é que podem encontrar. E eu digo, nos sebos, porque não existe mais. Uma pena que não tenha sido reeditado pela editora, mas tudo bem. Aí depois publiquei um livro de ensaios, Literatura Quase Sempre Marginal. O livro foi adotado por colegas, professores universitários, e teve a segunda edição no mesmo ano. Não deu nem para fazer uma outra capa, mas aí a segunda edição foi fruto de um trabalho realizado nas universidades. Bom, Portafólio é um conjunto de contos meus premiados lá naquele livro anterior e que foi publicado em Jaboatão dos Guararapes pelo meu amigo poeta Edson Guedes de Moraes. Aí, Os Gestos do Amor. Esse livro foi publicado em 2004 e concorreu ao Prêmio Portugal Telecom, na época considerado um prêmio importante em língua portuguesa. Depois voltei para o ensaio literário, publiquei Diálogo com a Arte, Vanguarda, História e Imagens, fruto de artigos, ensaios que eu vinha publicando na minha área de atuação. Bom, como uma das temáticas importantes da minha poética é o amor, eu escrevi esse livro Quando o Amor Acontece, um livro de poemas que teve uma repercussão muito positiva. Voltando para o ensaio, publiquei Travessia de Mundos Paralelos e, com a ajuda de amigos, fiz a segunda edição. Aqui. E aí alternava sempre poesia, conto, ensaio, voltei para o poema. Melhor Seria Ser Pardal. Esse livro foi muito bombástico quando foi publicado por conta da linguagem, dita pós-moderna por alguns e que encarnou uma certa tendência da poesia contemporânea. E aí o livro de contos da arte de fazer aeroplanos foi um livro que me deu muita satisfação em realizá-lo, porque ele é todo ilustrado pelo Aldifax Rios, um
artista plástico lamentavelmente falecido e que figura como um dos melhores artistas plásticos do mundo. E tive a honra de ter a capa e as ilustrações desse livro feitas pelo Audifax. Organizei esse livro com alguns professores e pesquisadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, A Literatura e seus Tentáculos, Saberes e Dizeres sobre a Arte Literária e sua Essência. Voltei para a poesia, Amor, Verbo de se Fazer. Um livro, um poema longo sobre o amor e alguns poemas menores sobre essa temática. Aqui é a minha dissertação de mestrado, Seres Ordinários, o Anão e Outros Pobres Diabos na Literatura. Bom, seria interessante que professores de literatura buscassem conhecer um pouco da forma como eu abordo a questão do pobre diabo na literatura através da leitura de contos do Moreira Campos. Tive essa experiência, a essência filosófica do amor, que são fragmentos de pensamento sobre o amor realizados ao longo da minha trajetória até esse momento, e foi o meu 20º livro aqui. Depois organizei juntamente com professores de 6 instituições de ensino superior um livro sobre cultura popular, Meios, Formas e Identidades, um livro referência para os estudos sobre cultura popular. Ano passado publiquei Poesia na Bagagem, que talvez seja o livro que deu largos passos para a consolidação da poesia, da minha poesia. E agora, a alegria de ter em mãos o livro O Olhar Tardio de Maria, de contos, um livro que venho trabalhando há bastante tempo e que traz um pouco da minha história recente. Muito feliz em estar com esse livro na mão e saber que ele é fruto de muito trabalho e de muita felicidade. Valeu! Aqui tem uns cordéis. Grande abraço.